Dia dos Pais. Quando Davi está próximo de sua morte, ele dá uma ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, sê corajoso e age como homem. Nos dias que nós vivemos, a referência masculina é banalizada e perdida. Os homens da nossa geração já não sabem mais como agir, como proceder, não têm palavras e não conseguem assumir os seus compromissos porque não estão sendo ensinados como homens. Mas a Bíblia nos orienta a instruir os nossos filhos. A Bíblia também nos orienta a ver que ser pai é uma dádiva gloriosa dada por Deus e é um mandamento do Senhor. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim e disse a ele para multiplicar e ter filhos. E ao longo de toda a história bíblica, os filhos são dádivas do Senhor, são aqueles que Deus deu para que a família pudesse se alegrar, e é uma dádiva maravilhosa concedida por Deus de sermos pai. Como surgiu esta data, comemorada em vários países do mundo todos os anos? O Dia dos Pais passou a ter repercussão mundial a partir do início do século XX, quando a data foi institucionalizada nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos comemoraram pela primeira vez o Dia dos Pais em 19 de junho de 1910. Tal data foi escolhida a partir da sugestão de uma moça chamada Sonora Louise Dodge, que quis homenagear seu pai, William Jackson Smart. William Jackson era um veterano da Guerra Civil Americana que, após a morte da esposa, teve que criar sozinho Sonora e outros filhos. A homenagem de Sonora começou em 1909 em sua cidade, Spokane, no estado de Washington. O dia em questão, 19 de junho, era a data de nascimento de seu pai. O gesto simples da moça acabou por mobilizar muitas pessoas da mesma cidade a fazer o mesmo tipo de homenagem. Uma data tão especial, às vezes não é tão especial para muitas pessoas. A tristeza vem ao coração porque é um dia que não gostariam de ter em seu calendário. Em alguns casos, filhos já perderam seus pais e só resta saudade ou arrependimento dos filhos por não terem passado mais tempo junto de seus pais. Outros, pela falta de referência familiar, abominam a data. A paternidade foi perdida e um sentimento de frustração toma conta da vida que acaba refletindo nos relacionamentos. O ser humano sempre usa datas para marcar ocasiões. E nos Dia dos Pais temos a celebração que é para ser feita junto em família, um dia de alegria. O que a Bíblia nos diz sobre o assunto? Como enxergar a paternidade bíblica? Ou como encontrar conforto quando essas datas nos machucam a alma e não nos trazem boas lembranças? É bem claro que a Bíblia diz que os pais devem cuidar dos seus filhos e os filhos devem honrar os seus pais. A maior referência que nós temos de paternidade bíblica é a palavra de Deus, que nos mostra como os pais devem proceder para com os seus filhos. Mas, se temos uma perda de referência ou as datas nos machucam, como entender a paternidade divina e então saber que o nosso Deus e Pai amoroso está cuidando de nós? A Bíblia nos mostra o nosso Deus como Pai de todo cuidado que cuida dos seus filhos. Ele é aquele que nos recebe. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1 e o verso 12. Somos recebidos por Deus e adotados na família divina. Que privilégio temos agora de poder chamar Deus de maneira íntima e afetuosa de Pai. Mas agora Tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro e Tu és o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isaías 64:8. O Deus Criador é o nosso Pai. Talvez pensamos muitas coisas sobre Deus, mas não de um modo elevado, como, por exemplo, saber que Ele é nosso Pai.
A doutrina bíblica da adoção nos leva diretamente à confiança que Cristo, como nosso mediador, nos concede, de chegar ao trono da graça com a certeza do cuidado paterno. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. J.I. Packer, em seu livro O Conhecimento de Deus, ele diz: a verdade é que todos nós temos um ideal positivo de paternidade pelo qual julgamos nossos pais e os pais dos outros. Pode-se dizer com certeza que não existe uma pessoa para quem a ideia da perfeita paternidade de Deus seja inexpressiva ou repulsiva. Em todo caso, Deus não nos deixou às voltas com especulações sobre a natureza de sua paternidade baseadas em analogias com a paternidade humana. Ele revelou o significado completo e final deste relacionamento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seu próprio Filho encarnado. É de Deus que recebe o nome toda a família nos céus e na terra, Efésios 3,15. Assim, de sua manifesta atividade como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que aprendemos neste caso particular, que é também um critério universal, o que significa realmente esta relação paternal de Deus com os que estão em Cristo. Deus quer que a vida dos cristãos seja um reflexo e a reprodução do relacionamento entre Ele e Jesus. Eu não sei como vai ser o Dia dos Pais para você. Talvez de alegria, talvez de tristeza, por não estar perto do seu pai, ou até mesmo uma decepção. Um dia que você não gostaria que existisse. Mas eu digo, olhe para a cruz, veja como teu pai te recebeu. Assim como fomos recebidos e perdoados pelo Pai, Ele nos manda que, em obediência a Ele, pratiquemos o perdão. Nosso Pai amoroso nos ensina a graça do perdão e do amor divino. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus capítulo 6 e o verso 14. Desfrute da paternidade divina. Entenda que a partir dele, Deus, nosso Pai, os nossos relacionamentos podem ser restaurados e as nossas feridas curadas para a glória do seu nome. Pense nisso. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais.